Alô, amigos, eu quero compartilhar com vocês uma alegria. Essa alegria vem de um fato concreto. Não estou aqui fazendo fake news ou qualquer outra ação que vá contra a verdade, mas eu estou compartilhando aqui uma boa notícia. É tempo de boa notícia. Hoje, as Forças Armadas responderam a provocação do TSE de ontem, que disse: nós recebemos seu relatório, muito obrigado, mas a gente, em tempo oportuno, uma coisa que eles disseram que é urgente, em tempo oportuno nós vamos dar atenção a isso. E não é isso que as Forças Armadas estão querendo. Eles estão querendo que o TSE leve a sério aquilo que está sendo colocado de maneira responsável, de maneira estudada, de maneira competente, porque quem hoje é ponta no combate aos ataques cibernéticos que todo dia chegam às nações. Então, quem é contra esses ataques tem uma técnica muito elaborada, muito evoluída. E o Brasil está hoje mais alegre. O Brasil que está reivindicando os seus direitos de transparência, de lisura, de ordem da lei, porque hoje a gente sabe que a lei está sendo quebrada. E não é nós que dizemos isso. Quem diz isso hoje são as Forças Armadas. Nós vamos ler a carta e fazer algumas pontuações sobre o que ela diz. A carta é dirigida aos cidadãos, mas a carta é dirigida também às instituições. Então, vou ler a íntegra da carta. Às instituições e ao povo brasileiro. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais no país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores, pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Então, as Forças Armadas já se colocam aqui como moderadores dos mais importantes momentos da nossa história. Continuando a leitura, a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento. Olha o que as Forças Armadas estão dizendo. É preciso que seja observado que todos os brasileiros devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacificamente e à liberdade da locomoção em território nacional. Então, quem está dizendo aqui é o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica, que eles querem entender que todos os brasileiros devem ser assegurados. E quem vai assegurar isso? Hoje, a gente está vendo um candidato, porque as instituições não estão respondendo na sua performance, mas pelas instituições, especificamente no que tange à livre manifestação do pensamento. Um país que tem 10 deputados federais censurados, inúmeros canais censurados, sem que isso seja legal, sem que isso seja
constitucional. A palavra diz, a palavra dessa carta não é a palavra de Deus, a palavra dos chefes das Forças Armadas, diz que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento e a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, continua a carta, ao regulamentar disposições do texto constitucional por meio da Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a atividade de direitos e garantias proporcionais por meio das passeatas de reunião, de greve, de aglomeração ou de qualquer outra forma de manifestação pública com propósitos sociais. Então, o que as Forças Armadas estão dizendo nesse parágrafo é que é livre a crítica aos poderes constitucionais. Então, é livre a crítica ao STF, é livre a crítica ao STE, é livre a crítica à urna eletrônica, é livre a crítica à manifestação crítica a todos os poderes constitucionais, nem a atividade jornalística existe qualquer proibição. Ele diz que não constitui crime você fazer crítica aos poderes constitucionais, nem crítica às atividades jornalísticas e a reivindicação dos direitos que você também pode fazer. Continua a carta. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos, ou seja, ele está dizendo, Alexandre de Moraes, você está sendo condenável, tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir o direito individual e coletivo dos que buscam em risco a segurança pública. Ou seja, eles dizem que você não pode impedir as pessoas de circularem, mesmo que você esteja se manifestando de maneira ordeira, mas você não pode impedir, há restrições a essa questão de não permitir o acesso das pessoas. Quanto a eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem desarmonia na situação. São condenáveis essas questões. O próximo parágrafo diz: a solução a possíveis controvérsias no meio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. A solução para possíveis controvérsias está no Estado de Direito. Como forma especial, como o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República instituídas pelo povo o exercício do poder que dele emana, ou do povo emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população,
bem como a estrita observância da atribuição dos limites das suas competências nos termos da Constituição Federal. Segue ainda mais 3 parágrafos. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do legislativo. O legislativo tem que ser independente. Ele não pode ser preso por processos que estão no TSE ou no STF para julgá-los. O presidente do Senado está omisso, ele está prevaricando na sua função de presidente do Senado, porque ele não tem coragem de denunciar o Alexandre de Moraes ou os outros ministros que precisam de um impeachment. Eu quero que você também ouça o último parágrafo. Aliás, o penúltimo. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas no seu papel constitucional, na garantia da nossa soberania, na ordem e no progresso, sempre em defesa do nosso povo. Eles estão em defesa do nosso povo. Ouviu, Alexandre de Moraes? Eles estão em defesa do nosso povo. E a palavra da carta tem o último parágrafo que diz: assim temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo aos nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido na incansável cumprimento das nobres missões dos soldados brasileiros, tendo como pilares as nossas convicções, a fé no Brasil e no seu pacífico e admirável povo. Brasília, 11 de novembro, hoje, assinam a carta Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, general. Aliás, o comandante da Marinha é esse que eu li agora, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. O comandante da Marinha agora é o general. Eu já disse comandante da Marinha, vou ver o comandante do Exército. General do Exército Marco Antônio Freire Gomes. E o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Guarde esses nomes porque eles são históricos. Eu vou colocar esse link para que você possa ver isso e mais alguns comentários que eu não vou me delongar aqui, mas eu quero fazer algumas considerações com vocês que estão acompanhando essa gravação ou esse vídeo online. É a primeira vez que os comandantes se manifestam após os resultados das eleições e do seu desdobramento. É a primeira vez que eles se manifestam sobre a eleição. Estavam falando sobre a questão da urna eletrônica. Aquilo que eles foram convidados para fazer, fizeram muito bem. Os comandantes da Marinha e do Exército da Aeronáutica redigiram uma nota pública conjunta na qual defendem a garantia das manifestações pacíficas e condenam restrições dos direitos por parte de agentes públicos e excesso cometidos em atos pelo país, que possam restringir os direitos individuais e colocar em risco a vida das pessoas. Eles são peremptoriamente contra aquilo que vai contra o direito do povo. Direcionado às instituições e ao povo brasileiro. Um comunicado do alto comando foi divulgado nesta sexta-feira, dia 11. O texto é subscrito pelo almirante da esquadra Almir Garnier Santos,
comandante da Marinha pelo general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército Brasileiro e pelo tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior. Esse é o comandante da Marinha. O comandante do Exército é Antônio Freire Gomes. Eu quero deixar meu registro de alegria com essa carta. Vamos ver agora a resposta do STF, se vai ser a mesma de ontem com desdém. Eu quero que você saiba que você está na legalidade em protestar pelos seus direitos, pela sua transparência e esclarecimento na questão das eleições, porque isso faz parte do jogo político, isso faz parte dos direitos da população. O Alexandre de Moraes não poderá prender ninguém porque está na manifestação. Ele não pode calar a boca do Brasil, dos deputados, dos senadores, do Exército e da nação, porque o povo se levantou. Se a Assembleia, o Senado se acovardou, o povo se levantou. Se outras instituições não reivindicaram os seus direitos, como os partidos, etc., o povo reivindicou e está na linha correta. Deus abençoe. Eu quero dizer que Deus está acima de tudo. A pátria é o nosso alvo terreno. A família é o território da nossa bênção. E a liberdade é o bem mais precioso que alguém possa ter. Shalom, graça e paz. Amo vocês. Essa é uma boa notícia. Deus abençoe.